Gente, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco acabou de empatar com o Cruzeiro de 1-1 em Belo Horizonte, lá no Estádio Mineirão, né? No primeiro tempo o Vasco fez 1-0, aí no segundo tempo o Cruzeiro empatou e o placar final foi 1-1. Bom, no primeiro tempo o Vasco jogou bem, se aproveitando de algumas inseguranças, de alguns vacilos do Cruzeiro, e fez uma boa partida e saiu ganhando, né? Porém, no segundo tempo, o time afrouxou muito a marcação, deixou o Cruzeiro vir para cima, o Cruzeiro empatou o jogo e depois o Vasco teve um jogador expulso, que foi o Matheus Carvalho, e aí o Cruzeiro veio para cima de vez e teve sorte o Vasco de não ter perdido o jogo, né? Então o jogo ficou em 1-1, né? Bom, eu vou repetir o que eu tenho repetido ao longo dos últimos meses, né? O Vasco ele joga num sistema com o Payet ou o Coutinho municiando o ataque, mais 3 atacantes, são 4 homens de frente. Não dá para fazer isso. Um time que tem limitações técnicas como o Vasco tem não pode jogar com 4 atacantes, com 4 homens de frente, né? Por quê? Porque você desguarnece o meio de campo fica despovoado, né? No que o meio de campo fica despovoado, você dá chance para os adversários, né? O Vasco até tem tido muita sorte nesse Campeonato Brasileiro, né? Porque, por exemplo, contra o Internacional lá em Porto Alegre, tomou um vareio de bola e venceu o jogo. Contra o Vitória lá em Salvador, no primeiro tempo tomou um vareio de bola e venceu o jogo. Então a sorte tem sido muito benfazeja com o Vasco, né? Mas não dá para ficar dependendo da sorte o tempo inteiro. Precisa ter um meio de campo, um time com limitações como o Vasco precisa ter um meio de campo pegador, né? Vamos esperar que agora que o Jair se recuperou, se o Jair voltar jogando bem, porque antes dele se machucar ele não estava jogando nada, né? Mas no ano passado no Atlético Mineiro ele jogou muito bem. Então, se o Jair voltar jogando bem, você pode botar um meio campo ali com 3 volantes, que seriam o Hugo Moura, o Matheus Carvalho e o Jair, né? O Payet como homem de armação, né? E no ataque o Felipe Coutinho e o Veguete. Aí você teria do meio para frente o time do Vasco bem armado, um time do Vasco bem estruturado, um time do Vasco que poderia fazer frente aí aos adversários, inclusive ao Atlético Mineiro, que é o próximo adversário na quarta-feira, né, pela semifinal da Copa do Brasil. Bom, é isso que eu queria conversar com vocês. Apesar de tudo, vamos lá, Vascão, né? E eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Se você gostou, curte aí, dá o seu like, também compartilha. Se você se inscrever no canal aí, aperta o dedo em inscreva-se, teu dedo não vai cair, você não vai machucar o dedo, né? E também ativa o sininho para receber novas notificações. Eu agradeço pela assistência.